estão sendo escolhidas pelo meu imenso amor. Amada à vista, se tu és formosa, forte e fiel. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. O melhor tempo já chegou, o melhor tempo já chegou. Eu venho te curar. Eu venho te libertar. Eu venho te restaurar. Eu venho te amar. Aleluia! Eu venho te curar. Eu venho te libertar. Oh, eu venho te restaurar. Eu venho te amar. Você crê nisso? Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, homem da Galileia, todo-poderoso, Jesus. Andou por sobre o mar, paralíticos fez andar. Ele é poderoso. Abriu o mar vermelho, fez Israel passar. Ele é incomparável. A tua glória enche a terra. A tua glória enche os céus. A tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche a igreja, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o único
minhas feridas, que lava minha alma, conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, sim, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és único, digno, poderoso Deus incomparável. Ei, vem aqui sobre nós, poderoso Deus incomparável. Vem aqui sobre nós, vem aqui nesse lugar, vem encher a minha vida. Tu és o único Deus que cura minhas feridas e lava minha alma e conservas em paz. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. Tu és soberano, Rei do universo. Tu és o único, digno, poderoso, amado, incomparável. Vem, 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 vem aqui sobre encher a minha vida. Tu és o único Deus. Olá, Unindo Gerações, Community, todos aqueles que vão ver Celebração Online. Hoje nós temos Santa Ceia e o quanto que isso é importante para nós, aqueles que creem em Jesus, que creem em sua morte e sua ressurreição. Então, o quanto que quando nós temos essa aliança em Jesus, isso se torna algo tão vivo, tão bom, e é onde Deus derrama a sua bênção na comunhão, na aliança. Então, vamos hoje estarmos juntos em Celebração Online, nessa Santa Ceia do Senhor, que é logo após a palavra. Fique atento e separe já
suco de uva, seu pão, seu vinho, e a tua família e aonde você estiver. Que a comunhão do Espírito Santo entre nós seja algo muito forte. 2022, tantas coisas o Senhor tem. Levanta e resplandece. Até lá. Manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito.
sobre as montanhas, sobre os mares, sobre a vida, meu amanhã, sobre as promessas e os meus sonhos, todos desertos e as minhas lágrimas. Mas quando minha fé está provada e a esperança se foi, eu canto uma nova canção e fala do meu amor por ti, Senhor, por ti, meu amado. Olá, União de Gerações Community, nós estamos atualizando toda a nossa programação, por isso fica atento durante a semana, no site, em toda a nossa rede social, porque muitas coisas novas, algo muito precioso Deus está
preparando logo no início de 2022, janeiro, para todo esse ano, em tudo que temos vivido na Europa, no Brasil. Uau, Deus está fazendo coisas espetaculares. Então, fique ligado essa semana, porque muita coisa boa, nova vem. Sabe para quê? Levanta, resplandece, porque chegou a tua luz. Deus te abençoe. Vamos lá. E por esperar novas forças eu terei e me levantarei, como águia voarei pelo poder desse amor. Toma-me, perto quero estar, e por esperar novas forças eu terei e me levantarei, como águia voarei pelo poder desse amor. Eu só vou dar um ouvidinho aqui.
onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Jesus só fazia que viu o Pai fazer, e ele só falava o que ouviu o Pai falar, e ele só se movia quando o Pai mandava, ouvindo seu coração, seguindo seu espírito. Não caminharei sem ti, se cada amor
cedirei, que orar, orarei. Onde for eu vou, que te cedirei, que orar, orarei. Olá, Unindo Gerações, Community, todos aqueles que vão ver celebração online. Hoje nós temos Santa Ceia e o quanto que isso é importante para nós, aqueles que creem em Jesus, que creem em sua morte e sua ressurreição. Então, o quanto que quando nós temos essa aliança em Jesus, isso se torna algo tão vivo, tão bom, e é onde Deus derrama sua bênção na comunhão, na aliança. Então, vamos hoje estarmos juntos em celebração online, nessa Santa Ceia do Senhor, que é logo após a palavra. Fique atento e separe já seu suco de uva, seu pão, seu vinho e a tua família e aonde você estiver. Que a comunhão do Espírito Santo entre nós seja algo muito forte. 2022, tantas coisas o Senhor tem. Levanta e resplandece. Até lá. Está na hora do Jump Kids! Yeah! Olá, criançada, tudo bem? O nome da nossa história de hoje é Jesus cura um paralítico. Certo dia, Jesus estava em Cafarnaum e o povo daquela cidade ouviu dizer que Jesus estava em uma casa. Sendo assim, muita gente foi ali naquela casa se reunir para ouvir Jesus pregar. Naquela cidade também havia um grupo de amigos. Um deles era paralítico e não conseguia andar. Aqueles amigos, então, ouvindo que Jesus estava na cidade, resolveram levar o amigo que era paralítico até Jesus
para que ele fosse curado. Eles então colocaram o amigo paralítico em uma maca e o levaram até a casa onde Jesus estava. Ao chegarem lá, tentaram entrar pela porta e não conseguiram. Tentaram entrar pela janela, mas também não conseguiram, pois a casa estava lotada, não havia espaço para mais ninguém. Era quase impossível entrar e ir até onde Jesus estava ali dentro. Eles não desistiram e então tentaram pensar em uma forma de levar aquele amigo até Jesus. Eles então pensaram até que tiveram uma grande ideia. Eles subiram no telhado da casa, removeram parte da cobertura e pela abertura no teto, usando cordas, desceram a maca em que estava o paralítico, bem no local onde Jesus estava. Ao ver a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: "Filho, os seus pecados estão perdoados." Ali no meio daquelas pessoas, haviam alguns mestres da lei que não criam que Jesus era o Filho de Deus. Eles achavam um absurdo Jesus dizer que era o Filho de Deus. E, ao ouvir Jesus dizer que os pecados daquele homem estavam perdoados, eles ficaram irados. Jesus, percebendo que os mestres da lei ficaram incomodados, para que eles soubessem que ele era o Filho de Deus e que tinha autoridade na terra para perdoar pecados, ordenou ao paralítico: "Levante-se, pegue sua maca e vá para casa." No mesmo instante, aquele homem se levantou, pegou sua maca e saiu à vista de todos, que, admirados, glorificaram a Deus dizendo: "Nunca vimos nada igual." Certo, turminha? Essa então foi a nossa história de hoje e eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau! No leste e sudeste asiático encontra-se a Coreia do Norte, governada pelo Estado comunista com 25,7 milhões de pessoas por volta de 300 mil cristãos. Desde 2002, a Coreia do Norte lidera a lista mundial da perseguição aos cristãos. Sendo assim, os cristãos sofrem opressão dos costumes comunista, pós-comunista e paranoia ditatorial, fazendo com que a população reverencie a liderança de seu país, que desde 1948 é regido por uma única família. Cristãos norte-coreanos, quando descobertos, são presos, interrogados, levados aos campos de concentração ou até mesmo mortos. Estima-se que 30% encontra-se em campo de trabalho forçado pela razão de sua fé, onde durante todo o processo de interrogatório e vida na prisão sofrem violência sexual, onde estupro é diário. A violência contra nossos irmãos atinge 11,1 pontos. Kim Il-sung, fundador do regime comunista, era filho de pais cristãos. Seu pai Kim Yong-jik e sua mãe frequentavam igrejas cristãs, onde Kim serviu como missionário protestante de meio período. Seus avós eram diáconos na igreja. Há relatos que Kim Il-sung frequentou cultos da igreja cristã durante sua adolescência, antes de tornar-se ateu. O cristianismo foi oficialmente proibido em 1758, e os cristãos coreanos enfrentaram perseguição rigidamente, especialmente por volta de 1801 e 1866. Sendo assim, 8 mil católicos foram mortos em toda a Coreia. Em 1907, Pyongyang, capital da Coreia do Norte, ficou conhecida como a Jerusalém do Oriente, devido a um grande avivamento que marcou sua história. Surgiram muitas igrejas e reuniões de avivamento e também o estabelecimento de instituições de ensino por toda a Coreia pelos missionários. No ano de 1910, ocorreu a ocupação japonesa da Coreia, e com isso surgiu a perseguição religiosa, e cristãos e outros civis foram obrigados a curvar-se diante dos altares do imperador. Em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, com a derrota japonesa, Kim Il-sung começou a comandar e impor o regime comunista e ateísta na Coreia do Norte. Isso culminou com a Guerra da Coreia, separando os dois países, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Eram 500 mil cristãos. A partir daí, os cristãos fugiram depois da guerra, dezenas de milhares de cristãos foram presos, banidos para áreas remotas e mortos. A igreja que restou tornou-se subterrânea. Atualmente, uma pequena porcentagem de cristãos conseguiu em secreto gerar igrejas e esconder a fé.
onde padecem por obstáculos sociais enormes, reparados com suspeitas. Muitos vieram a Cristo durante a época de fome em 1990 e cruzaram a fronteira com a China, onde igrejas chinesas os receberam. Em 2000, em números menores, conseguiram também cruzar a fronteira. Outros retornaram e permanecem convictos na fé. A igreja protestante Pyongyang, chamada Shilgo, funciona atualmente somente como uma exposição na capital, juntamente com outra igreja protestante, católica e ortodoxa russa. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre a face das águas quando a terra foi criada. O Espírito Santo está sobre os 4 cantos da terra. Sua presença está em todos os lugares. Creio que Ele está nesse lugar. Creio que algo o Senhor faz que muitos se levante para resgatar esse povo. Vamos, chegou o tempo, o melhor tempo já chegou. Olá, queridos! Você já imaginou uma plataforma online digital onde você pode acessar o horário que você quiser? Louvor, adoração, palavra, oração? Pois é, TV Adora, a partir de janeiro. Vamos lá! Quando nós falamos de comunhão, de ceia, de mesa, de igreja, eu lembro como esse texto conhecido, né? Que Lucas fala, olha, semelhantemente aquilo que ele disse, mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe, Atos 20:35. Por que isso? Porque, queridos, o dar é um lugar de uma manifestação nossa de que nós temos uma aliança e um respaldo no Cristo. Eu lembro quando Abraão estava levantando o cutelo para sacrificar e bradou-se a voz do anjo, disse, não faça isso. A palavra fala que ao mesmo tempo já estava lá preso nos arbustos um carneiro, um cordeiro. Quero dizer algo, o dar é um lugar de respaldo também, é um lugar que você pode provar disso. E por isso que o próprio profeta Malaquias fala nas suas escrituras ali no capítulo 3, versículo 10, tanta coisa que o Senhor nos ensina, que é um lugar que nós podemos provar esse respaldo. Dar é um lugar de respaldo, dar te respalda. Dar é um lugar que o Senhor olha para você e Ele te respalda mais ainda. Então, viva isso intensamente. Viva o teu coração em ser fiel numa dízima e de ser também uma pessoa grata a tal ponto que você oferta. Não só a Deus, a pessoas também. Porque você é uma pessoa grata. Uau! Quanto que eu já vi de manifestação de Deus nisso. Deus está te chamando. 2022. Um ano extraordinário. Levanta, resplandece. Vamos lá. Deus abençoe. Olá, celebração online. Essa palavra que Deus tem hoje para compartilhar conosco, eu creio. O Espírito Santo de Deus, a palavra, a sã doutrina das Escrituras, é algo que tem, assim, tomado meu coração, fogo de Deus, de ter um pleno entendimento e também uma convicção de que 2022 é um ano que o Senhor nos convoca a nos levantarmos e termos sim isso como uma definição muito clara para as nossas vidas, se tratando de nós, pessoas, na sua individualidade e também tua família, amigos, igreja, comunidade, onde você vive, e quanto o Senhor está nos chamando nesse tempo para nós vivermos isso com a máxima intensidade. E eu separei um texto das Escrituras nessa noite de ensino e daqui a pouco nós vamos inclusive cear, amém, a ceia de Jesus, algo que está ligado a isso. Então o primeiro texto que eu queria compartilhar já com vocês está em João capítulo 3, versículo 14, e diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Espírito Santo, ministra a cada um de nós, fala conosco, que seja uma noite memorável e de também entendimento, revelação da Tua Palavra sobre as nossas vidas, sobre a nossa história hoje, dia 30 de janeiro. Uau, já chegando o fim do primeiro mês de 2022. Fala conosco, Senhor, por favor, no nome de Jesus. Amém. Então, existe essa palavra de Deus nas nossas vidas, desde o primeiro dia do ano, de quando o Senhor fala diretamente para Israel, seus filhos, levanta e resplandece. No meio, a continuação do texto, ali, versículo 2, no meio das trevas, porque as trevas cobrem a terra. Nós temos vivido dias, queridos, que realmente existe nessa palavra trevas ou morte, tanta coisa acontecendo em relação a isso, principalmente por causa de uma pandemia. Está escrito, está assinado nos países, decretos dos governos, ok? Das autoridades, que nós estamos numa pandemia, e isso é realmente um lugar de morte, de dificuldades. Então isso tem tocado a face da terra. Muitas notícias, um dia a dia, ainda mais rede social, quanto que a gente ouve falar sobre isso, a gente vê. E essa tem sido a tônica, a palavra, a discussão, como que vamos, por exemplo, caminhar depois de uma pandemia, ou principalmente no meio de uma pandemia, tantas coisas acontecendo, mas Deus tem falado conosco na sua palavra. Levanta-te. Então, essa palavra levantar, eu creio que é uma palavra especificamente para nós, a igreja onde nós temos comunhão, e também para todos os discípulos de Jesus que o amam, que vão ver, ok, esse vídeo, e Deus nos chamando para esse lugar. Só que preste atenção já numa coisa nessa introdução: levantar-se não é só ouvir, é praticar. Levantar-se é algo que não é só, e isso é muito fácil, imaginário, ou então contemplativo. Uau, a palavra, que bênção, a Bíblia é tão legal. Só que a Bíblia, ela é viva, principalmente quando nós colocamos em prática. Jesus, falando para os seus discípulos, disse: olha, aqueles que praticam a minha palavra são semelhantes a quem? A quem que se assemelha àqueles que praticam, e aqueles que não praticam, aqui são semelhantes. Então, Bíblia é um lugar de prática, é um lugar de que nós somos chamados para viver, para provar, e o quanto que isso é bom. Termos uma palavra de Deus no meio de tantas coisas. Levanta-te. Então, eu olho para Adão e Eva, depois eu olho para a história dos patriarcas, depois eu olho para os profetas até João Batista. Depois eu vejo a missão, a obra de Jesus, e também depois eu vejo a igreja de Jesus, a igreja de Atos dos Apóstolos, e sinceramente, do fundo do meu coração, eu não consigo ver outra coisa de que desde Adão até o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos e até hoje, que existe um clamor de que os filhos se levantem no meio dessa geração. Os filhos de quem? Os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? No momento de que Jesus aparece e que João fala, os filhos de Deus, no capítulo 1 de João, é aqueles que o aceitaram e confessaram a Ele como o Senhor e o Salvador. Esses se tornaram filhos. Deus nos chamando, existe uma voz, existe um grito, um choro, um pranto, em nome de Jesus, que você sinta e veja isso na tua vida hoje. Existe um clamor: levanta-se. Agora nós vamos aprender a levantar como? Dizemos aqui, desde Adão. Adão caiu, a queda de Adão. Depois de Adão, tantas coisas aconteceram,
com os patriarcas, as suas esposas, momentos bons, momentos ruins. Depois, os profetas, que nós também podemos colocar, os juízes também, que foram levantados sobre a face da terra. E até João Batista, profetas falando, ministrando tantas coisas. Depois, a missão, a obra de Jesus, o Senhor, o Salvador. Uau! A igreja hoje, queridos, existe um clamor, algo que Deus nos chama despertamente de nos levantar. O homem, o primeiro, caiu. Agora, o contrário dessa queda é levanta-te. O significado de levantar é se mover, é mover-se de baixo para cima, pôr na posição vertical. Deus te chama para isso. Deus nos chama para isso. Na nossa individualidade, família, igreja, trabalho, o que for, no país onde você está, Deus te chama de se levantar. Agora, vamos aprender como que eu vou me levantar, o que o Senhor está querendo dizer nisso, olhando para a sã doutrina, olhando para a palavra, o que nesses dias nós podemos entender que o Senhor quer nos levantar. Então, entenda algo que Deus quer ministrar a tua vida antes de começarmos o primeiro tópico. Eu percebo algo em Deus, eu percebo o Espírito Santo. Uau, eu percebo olhando para as Escrituras. Só se levanta quem entende que está necessitando disso. Se você não entender isso, você vai continuar no mesmo lugar. Você vai continuar vendo a Bíblia como uma história, ou a Bíblia como contemplativa e sensacional. Você vai tratar a igreja de Jesus como uma estrutura qualquer, como se fosse um clube, ou então uma associação qualquer, um lugar de comunhão de amigos, uma sociedade secreta. Ou você vai tratar, queridos, também os filhos de Deus como qualquer tipo de pessoa, e Deus não está nos chamando assim. O tempo hoje é de entendermos bem aquilo que o Senhor nos chama a nos levantarmos juntos. Então, vamos para o primeiro tópico. Eu creio que o Espírito Santo já está falando com você. Vamos lá. Nesse primeiro tópico, eu queria já também ler um versículo juntamente com você, nessa noite de ensino, que está lá em Provérbios 16, versículo 18. Provérbios 16, 18 fala assim: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Logo no início do ano, o Senhor falou comigo através, eu creio, de uma profeta do Senhor nesses dias, uma mulher de Deus, comprometida com a palavra, com a igreja, e que tem um testemunho. Aliás, esses dias nós vamos falar bastante sobre testemunho, e Deus tem falado muito nessa questão de testemunharmos o Cristo, como nos dias da arca. A arca do Senhor, a parte de cima, e esses dias nós estávamos fazendo um desenho aqui. A arca, no propiciatório dela, tinha o testemunho, né? E inclusive a arca é chamada Arca de Testemunho. Então, esse lugar de testemunho é muito importante. A arca, ela levava o testemunho, e nós hoje somos o lugar do testemunho. Deus está te chamando a testemunhar. Queria abrir essa aspas hoje. Então, essa mulher tem testemunhado Cristo sobre a sua vida, e ela me deu uma palavra profética. Ela falou: olha, Deus falou comigo, eu queria compartilhar isso com você. Que hoje existe um grande problema, que é o orgulho, e Deus quer arrancar isso de nós. Orgulho, eu posso chamar que é uma das facetas da face, jeito, maneira, caráter, formação, educação, que Satanás viveu, ou se você quer chamar de Lúcifer, nos momentos que antecederam a sua queda, antecederam a vida que ele seria colocado fora do propósito de Deus.
E queria dizer que Satanás viveu isso intensamente. O quê? O orgulho. O orgulho tirou o inimigo daquilo que Deus tinha para a sua vida. E o que tem a ver orgulho nesse primeiro tópico que eu queria falar e chamar de quedas? O orgulho é o lugar da queda. O orgulho é o lugar de que Israel, por exemplo, muitas vezes teve, e os profetas foram levantados para despertar eles e falar: sai desse lugar. Sai desse lugar de soberba, sai desse lugar de arrogância e vai para o meu lugar de quebrantamento, de obediência à palavra. Quantas vezes Deus levantou profetas, e o profeta Isaías, em Isaías 60, está falando: levantem-se, resplandeçam no meio dessas situações todas. Então, o homem vivendo da sua queda, por quê? Por causa de um orgulho do seu coração que o tirou, tantas vezes de um propósito. Isso nasce, queridos, eu vejo claramente na vida do próprio Satanás, querendo enganar os filhos de Deus. E já ali no jardim, ele trouxe essa queda por causa de um orgulho que nasceu no coração de Adão e Eva, de que se eles comessem do fruto, eles teriam, uma visão ampla, um entendimento amplo, algo que os assemelhava ao próprio Deus. Então, quando Adão prova da queda, o que antecedeu isso foi o orgulho. O orgulho de que o que ele poderia se tornar, quem ele era. O orgulho daquilo que muitas vezes o inimigo quer nos enganar, de que nós somos fortes, temos a melhor resposta para a vida, para as situações, para o dia a dia. E o quanto que isso enganou Adão e Eva ali no jardim, e o quanto que isso também tem querido enganar nossas vidas. E eu queria, nesse primeiro tópico, dizer para vocês que houve um momento de Jesus que poderia anteceder a queda dele, que foi Lucas 4 e Mateus 4. Eu não quero ler, mas lembrar a nós de que o diabo ofereceu a Jesus algumas coisas para que ele se vendesse ali, e mexeu principalmente no orgulho. Se tu te prostrares, é isso que você vai receber. O inimigo, ele quer construir esses ambientes de orgulho, lidando com a nossa arrogância, com a nossa soberba, e sinceramente, eu não vejo outro lugar de que Deus tem nos chamado para esse tempo, é de que nós precisamos ter o pleno conhecimento e entendimento de que nós não somos nada. Isaías, ele profetiza em Isaías 43, se eu não estou enganado, 41 também, são duas palavras. Ele diz para Israel assim: menos do que nada sois. Isso não é uma palavra de depreciação daquilo que nós somos, porque nós somos filhos de Deus. Mas, queridos, em relação a Deus, em relação a tantas coisas que o Senhor quer fazer nesse tempo, nós não somos nada. Daqui a pouco eu vou ler um versículo que fala sobre isso. Nós não somos nada. E muitas vezes o orgulho, ele vem desde Adão, querido, tocar e fazer parte do nosso dia a dia. Principalmente que nós tenhamos a resposta, a melhor situação, ou a melhor maneira de viver, de agir, ou também de como, que eu posso me relacionar com pessoas, a maneira que eu ajo diante do país que eu vivo. Quanto que, infelizmente, o inimigo tem querido oprimir pessoas e tirar as pessoas do Cristo. Vamos lá, um outro texto. Está lá em Isaías 14, versículo 9 até o 15. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações.
Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas, aos vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, e subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isso é uma realidade daquilo que aconteceu com Lúcifer, com Satanás, e desde Adão, então, essas coisas têm querido nos trazer no nosso dia a dia uma opressão, algo muito ruim, que nós estamos chamando nesse primeiro tópico de queda, o homem caído. Por quê? Por causa do seu orgulho. Quando a palavra que Jesus fala para Nicodemos, que como no deserto a serpente de bronze foi levantada, assim também o Cristo seja levantado nesses dias. Como que eu posso viver uma vida nesses dias contra esse orgulho? Olhando para Jesus. As serpentes foram levantadas para que eles olhassem e fossem livres daquela praga. Nós podemos sim olhar para Jesus, para a sua obra, para a sua vida, e isso ser como um reflexo daquilo que eu também vou buscar viver nesses dias. Eu não tenho a melhor resposta, eu não tenho a melhor condução da vida, eu não tenho a melhor realidade da situação, eu não tenho o melhor favor, nem do céu e nem da terra, eu não tenho a melhor condição. Na verdade, eu não tenho nada, tudo é dele. Eu vivo para Ele. Uau! Quando nós começamos a viver dessa maneira, preste atenção nisso, é o lugar que Deus começa também a nos provar da sua ressurreição. O homem, Adão, caiu, mas o homem em Cristo, a mulher em Cristo, ela pode ser o quê? Levantada. Assim como no deserto a serpente foi levantada, o Cristo, ele é chamado nesse tempo para ser erguido sobre as nossas vidas. Só vamos ser erguidos. Eu gosto muito de Amós, é a palavra da minha vida, 9, versículo 11. Eu restaurarei para quê? Para eu levantar o tabernáculo. Eu preciso assumir isso na minha vida. Eu não sou nada, Senhor, diante do seu poder. Eu preciso aprender, eu preciso ser discípulo, eu preciso ser ensinado. Eu não sou melhor do que o meu vizinho, eu não sou melhor do que situações. Eu preciso desse coração, eu preciso viver isso intensamente na minha vida. Levantar o Cristo significa isso, e não ficar nesses lugares de queda, e nós vamos aprender isso no segundo tópico. Vamos lá? Nesse segundo tópico eu queria começar dizendo que nesses dias eu peguei, alguns não sabem, muitos não sabem, o Covid-19. E com isso, a partir da minha vida, a minha família também pegou. Todos da minha casa passaram por esse lugar, Covid-19. E quero dizer para vocês que não foi fácil. Principalmente lidando de pensamentos. No dia que eu vi o positivo, Mateus estava do meu lado. Quando eu vi que estava positivo, eu já falei: vai para fora, vai para lá. E ele: e aí, pai? Eu falei: vamos lá. Não foi fácil. Você recebeu a notícia debaixo de tanta coisa que tem acontecido. Queridos, a primeira coisa que eu me vi foi uma cabana frágil, um tabernáculo frágil. Nós temos falado isso constantemente. Nós precisamos de ajuda. Eu preciso do meu pastor. Eu preciso, ele é meu amigo, ele é meu irmão.
Eu preciso de pessoas, eu preciso da minha família. E interessante que eu também estava falando com a minha esposa que toda a minha casa pegou. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Realmente, vocês não tem jeito. Todos pegaram, sabe por quê? Porque vocês são um. Isso me alegra muito. E não estou falando aqui que toda casa tem que pegar o Covid-19. Longe disso, eu não quero isso. Mas aconteceu com a minha família. Todos pegaram. E não estou dizendo também que se não todos pegarem, que a família não é uma, ok? Mas no meu contexto aqui eu percebi isso muito forte. Que nós somos um em Cristo. Nós temos um governo e uma direção, uma proposta de Deus, um propósito firme. Então, esse segundo tópico se chama Falando de Nós. Falando de nós somos frágeis. Nós somos um lugar de fragilidade. Agora, quando o nosso orgulho está de pé, nós achamos que nós somos fortes. E nós não somos fortes. Olhando para as Escrituras, e eu já queria ler aqui para vocês, nós não somos fortes. Nós somos fortes no Senhor. Aí sim. Nós somos fortes quando nós levantamos Ele na nossa vida, na nossa história. Mas vamos ver o que Tiago, o apóstolo, fala. Tiago capítulo 4, versículo 13 até o 17. Eia, vamos lá, eia. Agora vós que dizeis hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos, ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Queridos, eu percebi nesses 15 para 20 dias, Covid-19, todos pegaram, que nós somos pecadores. Que nós somos, desculpa a expressão, sujos. Que nós precisamos ser lavados por alguém. Levados por alguém. Que nós precisamos, como Jesus falou para Nicodemos também, cara, você precisa nascer de novo e nascer da palavra. Você precisa ser limpo pela palavra. Por quê? Porque você não é nada. Nós não somos nada, falando-se de nós. Tiago diz, nós somos um vapor. Esse apóstolo deixa muito claro isso na sua palavra. Uau, e nós muitas vezes, pelo orgulho, temos autodefesas, temos nossos aguilhões de força, aonde nós balizamos a nossa vida e a nossa história, aonde que nós defendemos nossas teses e tantas coisas, sendo que isso, quando nós provamos de um lugar de quebras, a gente vai perceber que nós não somos nada. Uau, Salmos 51, 17, o sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado e um espírito contrito, e não o sacrifício que nós podemos dar. Até isso diante de Deus não é nada. O que Deus quer é o teu coração quebrantado, querendo aprender dele, querendo aprender de pessoas, querendo ser fortalecido por pessoas. Aí eu posso dizer que a nossa vida, ela tem, sim, um início, um meio e um fim, um propósito. Falando-se de nós, Deus está nos chamando a viver um propósito. Falando-se de nós, nós precisamos entrar nesse lugar que os discípulos de Jesus precisaram entrar. A última conversa que Jesus teve com Pedro, Pedro, você precisa entrar nesse lugar, você é um pecador, e Pedro viu isso, eu sou um pecador, você precisa reconhecer isso hoje, você precisa reconhecer isso na ceia, você é um pecador, uma pecadora. Os homens e as mulheres que foram tocados por Jesus naquela geração
de Jesus, eles reconheceram que eles eram pecadores e que eles não tinham a melhor palavra. E isso é um espírito de confusão que existe sobre a terra nesses dias, querendo mudar valores, mudar a essência do evangelho. E eu digo para vocês, por causa disso, tantos têm provado então da morte, e não do levanta o Cristo, resplandece porque chegou a tua luz. As trevas cobrem a terra, mas sobre ti vem raiando a luz como o início do dia. Yeah, aleluia! O quanto que Deus tem nos chamado para resplandecer, não por nós, atenção nisso, mas porque nós levantamos o Cristo. Uau! Porque nós reconhecemos o Cristo. E vamos para o terceiro tópico e vamos aprender mais como que nós vamos viver esse levanta-se, resplandece nessa geração. Deus abençoe. Terceiro tópico, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aí na sua casa, está aí em você. Eu creio num momento de quebrantamento, queridos, eu creio num momento de entendimento, de seriedade, de honestidade diante de Deus e de realmente levantarmos o Cristo e não o nosso orgulho e não a nossa vida. Vamos entender algo juntos aqui. Estou no terceiro tópico. Geralmente o terceiro, na maioria das vezes, é profético. Vamos no profético aqui um pouco mais, vamos acelerar um pouco mais no profético. Jesus falando isso para um mestre, e também João Batista falando coisas semelhantes a isso, no próprio capítulo 3 de João, quando duvidaram, será que ele é o Cristo realmente? E Jesus fala, olha, manda responder para eles que os mortos estão ressuscitando. Olha, os enfermos estão sendo curados, tanta coisa tem acontecido. Realmente é um testemunho. O Cristo está sendo levantado sobre a face da terra. Queridos, todas as coisas estão diminuindo, Ele está sendo levantado. Agora, preste atenção em algo. Isso não é uma frase, isso não é uma expressão, isso não é um voto de pobreza, isso não é um voto de coitadinhos. Tem muito coitadinho que é orgulhoso. Tem muita gente que se faz de coitado que, no fundo, tem muito orgulho. Até mesmo de aprender algo, colocar em prática algo, que não conseguiu remover da sua história, da sua educação, coisas, e começou a levantar o Cristo na educação, na formação. Lembra semana passada? As 7 esferas da sociedade, o quanto que o Cristo é necessário ser levantado nessa geração. Quando Paulo fala aos Romanos, olha, a expectativa dessa geração, dos filhos de Deus se manifestarem como? Levantando Cristo. Não temos outra maneira. A vida, a obra, a palavra, a prática. Então, terceiro tópico, levantem-se. Primeiro, vamos nos levantar quando tivermos plena consciência de que dependemos do Senhor para tudo. É você acordar de manhã e você ter a plena consciência. E além da consciência, a prática. Eu dependo do Senhor para todas as coisas da minha vida. Eu dependo de levantar o Cristo. E se o Cristo na tua vida é o cabeça da igreja, eu preciso da igreja. Eu me necessito conexões. Uau! Aleluia! Então, João 3,14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E também Hebreus 12,
12:13 diz assim, Hebreus 12:13. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, ou trôpegos, né? E fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que está manco não se desvie, em vez disso seja sarado. Agora, como? Levantando o Cristo nessa geração. Levantando o Filho do homem nessa geração. Presta atenção em algo, quando Jesus se manifesta, o Filho do homem naquele momento estava sendo levantado. E vamos dizer que os discípulos começaram a ver isso. E eles começaram a praticar isso e ter um DNA, um ADN também dessa maneira. De levantar o Cristo naquela geração. Quando a igreja começa em Jerusalém, o Cristo está sendo ali exaltado. Então, como eu vou me levantar nessa geração? Levantando o Cristo. Levantando a palavra de Deus sobre a tua vida. Fazendo uma aliança. Onde as pessoas vão olhar tão isso na tua vida que elas vão ver a luz. A continuação de Isaías 60 diz isso, porque eles vêm até ti como luz. Como luz. Por causa de quê? Por causa desse levantar nessa geração. Eu quero dizer no nome de Jesus, levante-se. Levante-se no Cristo. Levante-se vivendo Cristo nesses dias. Daqui a pouco nós vamos acabar a celebração online. O que eu faço? Levante-se no Cristo, se mova no Cristo. Levantar-se é mover-se. Não é ouvir uma palavra como essa de hoje, um ensino, e nós ficarmos estacionados. Não, pegue tua vida, pegue teu casamento, filhos, tua vida financeira, tua cidade, teus desafios e mova-se. Quanto que Deus provou na minha vida e na minha história, tantas vezes isso. Eu me mover no Senhor, eu levantar o Cristo na minha vida e na minha história. E eu sei, queridos, que dessa maneira nós vamos resplandecer. E nós vamos em 2022 chegarmos em lugares extraordinários. Eu queria terminar essa palavra dizendo isso, algo que eu sinto no meu coração. Nós não somos nada. Só existe na nossa mente, na nossa mentalidade, o como se levantar de uma forma prática quando nós entendemos de fato que nós não somos nada e precisamos levantar o Cristo. Aleluia. Pai, ministra cada coração, cada vida. É um tempo novo. Eu vejo o facho de luz sobre nós, Senhor. E eu vejo o quanto que o Senhor quer que a gente prove disso diariamente. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos tido de ouvir Tua palavra, de nos levantarmos no Cristo, de nos levantarmos no meio do deserto, e deserto significa também trevas, morte. Senhor, levanta uma geração, levanta um remanescente, levanta como o Senhor levantou a filha de Jairo, levanta-nos aonde estamos, no Cristo. Quando somos fracos, entendemos isso, pecadores, frágeis, é quando nós podemos levantar alguma coisa. Agora, quando somos fortes, não precisamos de nada, mas nós estamos confessando que nós somos uma cabana, um lugar frágil. Somos, como o Tiago diz, um vapor. Quando o apóstolo Tiago, na sua palavra, fala sobre isso, Senhor, somos um vapor que passa. Deus, fortalece a tua igreja,
na consciência, no coração. E Deus tira do nosso meio toda a faceta do orgulho, toda a faceta da soberba e da arrogância. Senhor, quebra isso de nós. Como 2 Crônicas fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós não somos nada diante de pessoas, diante de situações. Nos ensina a ter o teu coração, Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos tido de ouvir tua palavra. O Senhor tem o melhor para nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus. Eu vejo o Senhor colocando um coração novo. Ezequiel 36 na nossa vida. Flua nisso, querido. Querida. É tempo de vivermos 2022, o Cristo. Levantarmos Ele. Resplandecermos. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vamos lá. Em primeiro lugar, quem participa da ceia é aqueles que têm comunhão com o Senhor e com a igreja. Aqueles que têm um sacerdote sobre a sua vida. Esse é a primeira coisa. Não é aquele que supostamente está sem pecado, porque todos são pecadores. Mas quando nós temos um sacerdócio sobre nós, estamos ligados em comunhão a uma igreja, a um sacerdócio, a um pastor, a uma liderança que também esteja debaixo do sacerdócio. Nós estamos assim vivendo uma mesa real, uma mesa digna, a mesa de Jesus. E na mesa de Jesus tinha o pão, e o pão significava o seu próprio corpo, que estava sendo dilacerado. Jesus estava a momentos da sua morte ali naquela ceia. E ele disse, olha, esse é o meu corpo, o pão. E ele chama os seus discípulos pecadores. Pecadores. Repito. Alguns ali iam trair, alguns não, alguns, né? Mas um traiu, né, na questão de Judas, e outros também traíram, o próprio Pedro. Eu nem sei quem é Jesus, ainda xinga. Olha, eu sei quem você é, você fala, não, nem sei. Não, eu sei, na terceira vez a palavra diz que ele até xingou. Pedro. Então, Jesus estava na mesa com esses. E Jesus estava entregando a sua vida por causa de quê? O seu coração quebrantado, de um propósito. Então, pegue o pão e entenda isso. Eu faço parte de um propósito, mesmo pecador. Eu faço parte da igreja, mesmo do jeito que eu estou. Eu tenho pessoas sobre a minha vida e não abro mão dessa aliança. Eu vou viver isso na minha história. Então, o pão, como diz 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor que também vos ensino, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e ele disse, tendo dado graça, ele orou, tomai e comei, este é o meu corpo, é partido, fazer isso em memória. Finalizando, em memória porque eu tenho uma aliança com esse corpo, eu tenho uma aliança com Jesus, eu ressuscito com Jesus, eu venço com Jesus, mesmo sendo quem eu sou. Com Jesus eu consigo. Aliançado com Ele, eu consigo. Ligado ao corpo, eu consigo. Então, vamos comer dizendo isso. Nós temos sim uma aliança com o corpo de Jesus, com a igreja. Aleluia. E nós nesses dias vamos vencer. Coma junto com a tua família, ou se você está sozinho, do pão. Vamos orar. Pai, nós estamos na tua presença. Estamos ligados no corpo. Eu lembro de Efésios 4:16, no qual todo o corpo, ligado, ajustado,
pelo auxílio de todas as juntas e com a justa cooperação de cada parte, forma um crescimento, edificação em amor. Senhor, nós estamos ligados ao corpo. E por estarmos ligados ao corpo, nós temos vida. E recebemos da vida. E Deus, nós queremos dizer, diante da Tua presença e com a Tua igreja, onde ela estiver agora, em comunhão, que nós vamos vencer no nome de Jesus. Por quê? Porque nós estamos ligados à Tua noiva, a igreja. E a Tua igreja, a palavra fala que as portas do inferno não prevalecem. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Estamos ligados ao Senhor, ao corpo, no nome de Jesus. E também, nessa ceia, a palavra diz sobre o cálice. Semelhantemente, depois de cear, de comer, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Testemunho. Aqueles que bebem é aqueles que testemunham do Cristo. Os discípulos, eles estavam testemunhando, eles eram testemunhas ocular daquilo que Jesus fez nos seus dias. E nós hoje, eu sou testemunha ocular daquilo que Deus fez na minha vida. Eu sei de onde eu vim. Eu vim da destruição. Uau! E o Senhor me curou, me salvou, me ressuscitou. Aleluia! E eu testemunho disso nessa ceia junto com vocês. E vocês também foram chamados a testemunhar, todos nós. Quando nós bebemos do cálice, é que nós estamos testemunhando. Ele ressuscitou. Eu tenho a vida dele hoje na face da terra. Eu tenho a vida do Cristo. Vai acabar a celebração online, vai chegar segunda-feira. Eu testemunho da vida, da obra e daquilo que o Cristo fez. Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu tenho a vida, eu tenho uma aliança com Jesus, tenho uma aliança com a sua igreja, tenho uma aliança com o sacerdócio da igreja, com líderes, pastores que Deus tem colocado sobre a minha vida. E eu entendo isso e eu vou viver isso racionalmente na minha vida, na minha história. Então vamos beber juntos do cálice da nova aliança, do Novo Testamento. Vamos lá? Ó Deus, nós bebemos desse cálice, o cálice da nova aliança, o cálice da vida. Bebemos significando que o sangue do Cristo tem vida e tem vida sobre a nossa vida. E eu repreendo trevas, morte, destruição, como sacerdote, como pastor de uma congregação. Eu repreendo no nosso meio no nome de Jesus. Aos que estão ligados, conectados. Ó Deus, obrigado por essa comunhão, por essa ceia. O Senhor tem feito coisas extraordinárias sobre as nossas vidas e nós te louvamos e te agradecemos por isso, pelo sangue que foi vertido naquela cruz e hoje nós podemos ceiar. Aleluia. Oh, o quanto que é bom, uma alegria vivemos isso na nossa vida, na nossa história. Que Deus te abençoe nessa Santa Ceia, que você abrace pessoas e que você compartilhe dessa vida nessa noite. Em nome de Jesus. Se você está sozinho, manda uma mensagem para alguém da igreja que você tem comunhão e fala: olha, eu tenho uma aliança com você. Somos pecadores, somos fracos, somos pessoas más, mas estamos sendo restaurados e levantados pelo Cristo. Não é na nossa força. Yes! Deus abençoe e vamos lá. Amém. Onde for eu vou, que te seguirei, e o que orar, orarei.
onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. E onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Onde for eu vou, o que disser direi, e o que orar, orarei. Jesus só fazia que viu o Pai fazer, e ele só falava o que ouviu o Pai falar, e ele só se movia quando o Pai mandava, ouvindo seu coração, seguindo seu espírito. Não caminharei sem ti, cada movimento de Jesus foi uma entrega. Não caminharei
te servirei, que orar, orarei. Onde for eu vou, que te servirei, que orar, orarei. Para os cansados, tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Mas o Deus desta terra, Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és.
lado.